Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Flamengo, prestem atenção, hein? Flamengo fará nos próximos dias uma oferta irrecusável por Caio Jorge, junto ao Cruzeiro. Dirigentes do Flamengo estão muito otimistas com essa nova oferta. Na Gávea, realmente há um otimismo nesse momento. Eu queria saber de vocês, primeiramente, se, na opinião de vocês, o Flamengo está perdendo muito tempo com essa história de Caio Jorge. Por exemplo, perdeu o Tati Castellanos, foi para o West Ham, praticamente certo. Ou está correto em continuar por tratar-se de um grande jogador, enfim, deve continuar insistindo? Comenta aí, vale a pena insistir no Caio Jorge ou não? Lembrando que, entendam uma coisa, a posição tá difícil no mercado. É a posição mais cara do futebol mundial, é a posição de camisa 9, é a mais cara. Então, é bem difícil a gente poder emitir qualquer tipo de opinião e, enfim, eu quero saber a opinião de vocês, por isso que eu gosto muito que vocês participem, eu leio todo mundo, é claro que isso aqui não é uma live, é um vídeo, mas vou estar lendo e querendo entender o que vocês pensam sobre isso. O Flamengo está decidido, vai buscar Caio Jorge, entende que o Pedrinho está blefando com essa história de 50 milhões e tal, e que essa nova oferta que nós vamos falar para vocês aqui, que será feita nas próximas horas, será irrecusável pelos motivos que nós iremos citar. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone. Galera, segundo informações da imprensa, né, Thiago Asmar, Paparazzo, o GE, o Pedrinho, o Cruzeiro, no caso, recusou a proposta do Flamengo, mais uma vez, para o Flamengo ter o Caio Jorge, né? O Cruzeiro que está acertando, né? Contratou agora o Gerson, o Coringa, que chegou a ser oferecido ao Flamengo e foi prontamente negado pelo BAP. Enquanto o BAP estiver lá, o Gerson não vestirá mais a camisa do Flamengo e vai jogar no Cruzeiro. Tá tentando fazer uma média, né? O Marcão falou, fez contato com o empresário, com o Paparazzo, chegou a dizer hoje, inclusive, que Palmeiras nem passou pela cabeça por ser o principal rival do Flamengo, enfim. Mas, meu amigo, foi uma tremenda de uma traição o que aconteceu nessa situação do Gerson. Eu não vou comparar com o do Andreas Pereira, porque aí seria, né, um absurdo. O Gerson conquistou títulos com a camisa do Flamengo, honrou a camisa, vestiu e fez o papel dele, né? Enquanto o Andrés não jogou rigorosamente nada, entregou uma Libertadores e ainda tinha um monte de puxa-saco que ficava lá lambendo o ovo do cara. E, enfim, quando viu, foi pro Palmeiras. Então são situações bem diferentes, mas que não dá para apagar a traição que foi feita por Gerson. Acho que traição é algo que, meu amigo, não se apaga, não acaba, não se esquece. Bom, eu queria mostrar aqui para vocês o seguinte. O GE diz que Cruzeiro recusa a proposta do Flamengo por Caio Jorge. Time mineiro aceita envolver jogadores na negociação, mas não quer ceder atacantes por um valor total menor do que 50 milhões de euros, 324 milhões de reais. O entendimento da diretoria do Flamengo é de que ele está blefando. Aquela história, ele sabe o valor de mercado do Caio Jorge, é menos da metade do que isso, então não faz o menor sentido pedir. Claro que o jogador pertence ao Cruzeiro, ele pode precificar e tal, mas tem o lado do jogador também, que tem interesse em jogar no Flamengo. Ele sabe que no Flamengo ele vai ser titular e vai ganhar títulos, porque o Cruzeiro não briga por nada.
vai ficar ali, sempre ali, terceiro lugar, brigando para ser quarto, terceiro, de repente beliscar uma Copa do Brasil e mais nada. No Flamengo ele vai brigar para ser campeão da P toda, como diz o presidente, né? O Cruzeiro recusou a proposta para contratar Caio Jorge, o time do Flamengo ofereceu, o time carioca, né, ofereceu 24 milhões de euros e o atacante Cebolinha, avaliado em 8 milhões de euros. Quando a gente coloca na ponta do lápis, isso aí daria 32 milhões de euros, né? Então, foi negado. E eles ficariam com mais 10% do valor do Caio Jorge. Ou seja, se acha que vale 50, eles ficando com mais 10, podem ver que a coisa está se aproximando, os valores. Não tá, tá. Não tá, gente. É igual a renovação do Felipe Luiz. Todo mundo dizia, impossível, não vai acontecer e tal, os valores estão muito diferentes. Quando viram, é óbvio, o empresário coloca valores estratosféricos, sabe que não vai chegar até lá, para poder chegar no meio termo e chegarem à negociação. E esses caras são empresários e sabem fazer muito bem isso, né? A matéria do GE ainda complementa dizendo que a primeira oferta foi de 30 milhões sem envolver nenhum jogador e a segunda proposta do Flamengo, já com o Cebolinha envolvido, chegaria a um total de 32 milhões de euros. O Cruzeiro aceita que o Flamengo inclua outros jogadores, mas quer que o valor total da negociação chegue aos 50 milhões de euros. Bom, aí que entra a nossa informação. O Flamengo tem a intenção, e a gente quem acompanha nossos vídeos já sabe que a gente vem dizendo isso, primeiro, o Tite quer um ponta para o Cruzeiro. Ele precisa de um ponta, ele entende que é uma carência na equipe mineira esse ponta, esse jogador de lado do campo. E agora com a venda do lateral esquerdo do Cruzeiro, né, para a Europa, eles vão precisar de um lateral esquerdo e claro que vão querer um lateral esquerdo de ponta. Nós temos 3, né? E é aí que vai encaixar a proposta irrecusável que o Flamengo vai fazer. O Flamengo vai oferecer, talvez até aumente um pouquinho esse valor pelo Caio Jorge, já que é uma das, como podemos dizer, é uma das promessas que a diretoria do Flamengo fez ao Felipe Luiz, garantindo a ele que ele teria esse camisa 9 de mobilidade, de ataque ao espaço, de marcação alta, no ano de 2026, para que ele renovasse. E o Flamengo não vai medir esforços. As opções são pequenas, são poucas. Mas o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo é impossível. Ele é titular absoluto do time do Filipe Inzaghi. Ao Hilal, a multa rescisória deve ser, sei lá, 300 milhões de euros, 200 milhões. Não tem como tirar um jogador do Al Hilal, gente. O salário deve ser de 10 milhões. Não tem, é impossível. Não tem como você negociar e tentar contratar um jogador de um clube árabe nesse momento. Então o Flamengo foca realmente, aposta todas as suas fichas no Caio Jorge. Tati Castellanos, que era uma opção e que a gente já dizia, fizemos um vídeo também anteontem, que o porquê que o Flamengo prefere o Caio Jorge ao Tati Castellanos seria a questão dos estrangeiros. Existe um limite de estrangeiros que o Flamengo já tem, já está no limite, e que a CBF vai reduzir, então seria mais um problema, né? E aí o Flamengo foca na contratação do Caio Jorge. A proposta seria a seguinte, nós vamos falar aqui para vocês. O Flamengo incluiria o Everton Cebolinha, que tem mais um ano de contrato com o Flamengo, incluiria o Matias Vinha e mais um valor pelo Caio Jorge. O Flamengo não definiu ainda se aumenta o valor ou se aumenta o percentual que deixaria para o Cruzeiro, né, em caso de uma negociação futura. E, assim, gente, não adianta. O cara, quando não quer, é igual o presidente do Flamengo fez com a Leila quando eles quiseram contratar o Pedro. Não vai vender, acabou, não tem. Mas eu pago 100 milhões. Não tem, não vou vender. Ou pagar multa ou nem discute. O presidente do Cruzeiro, em nenhum momento ele fala isso. Ou paga multa ou não discute. Ele fala em 50 milhões, ou seja, ele está jogando. E aí, quando começa a jogar, chega-se no meio termo.
A chance ela existe, a chance é real. Por isso, os dirigentes do Flamengo na Gávea estão bastante otimistas que numa nova proposta, inclusive um deles disse que já esperava-se que o Cruzeiro fosse negar essa proposta com o Cebolinha, né, do Cebolinha, e numa nova proposta incluindo o Matias Vinha, que o Flamengo pagou 8 milhões de euros, seriam mais 8 milhões. Eles não querem 50? Está em 32. Com mais 8 chega a 40. Já está mais próximo. Então, é considerado na Gávea uma proposta irrecusável e pode ser que agora feche, né, com a chegada do Caio Jorge vindo para o Flamengo nessa nova proposta e a ida de Matias Vinha e também de Cebolinha, que passou pelo Flamengo, deu a volta por cima no final do ano, mas é um jogador que sofre muitas lesões, né? Quando veio do Benfica para o Flamengo, demorou muito a conseguir performar, criticado pela torcida, altos e baixos e tal, enfim. É o que a diretoria entende nesse momento, que vai tentar essa troca envolvendo dinheiro e mais 2 jogadores pelo Caio Jorge. E aí, vale a pena? Você trocaria Vinha, Everton, Cebolinha e mais, vamos botar aí uns 24, 25 milhões de euros para ter o Caio Jorge no Flamengo? Comente, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.